Você sabia que o anticoncepcional pode influenciar diretamente no lipedema? Sim, aquele inchaço doloroso, muitas vezes confundido com sobrepeso ou obesidade, ele pode estar ligado a alterações hormonais causadas, por exemplo, pela pílula anticoncepcional. Hoje, a gente vai esclarecer essa relação entre o uso de anticoncepcional e a doença lipedema. Eu sou Luiz Poti, eu sou angiologista e cirurgião vascular, e aqui no canal eu descomplico tudo sobre saúde vascular. Eu falo muita coisa sobre lipedema. Então, fica comigo até o final para entender se o anticoncepcional está ajudando ou está atrapalhando na sua vida. Para começar, a gente precisa entender o que é o lipedema. O lipedema é uma doença crônica de aspecto inflamatório que causa um acúmulo anormal de gordura, geralmente no quadril, nas coxas e nas pernas. Essa gordura, ela é dolorosa e está muitas vezes ligada com fatores genéticos, alterações hormonais bruscas e até aspectos inflamatórios. Ou seja, os hormônios, ele tem um papel essencial no desenvolvimento e no agravamento dessa condição. O lipedema, ele é muito frequentemente confundido com sobrepeso ou com obesidade. Lipedema não é uma obesidade diferente, tá? O lipedema, ele requer um médico experiente para o diagnóstico correto e para conduzir o caso de maneira adequada. De uma forma geral, se você tem gordura localizada nas regiões das pernas, das coxas, dos quadris, e se já tentou fazer uma dieta específica, exercícios, e ainda assim não responde, isso pode ser o lipedema. Pior ainda, se você sente dor nessa região, provavelmente é lipedema. Agora que você já sabe o que é lipedema, vamos entender qual a relação entre o anticoncepcional e o lipedema. O anticoncepcional hormonal, ele é um dos principais fatores a ser analisados quando a gente fala sobre a piora ou agravamento do lipedema. Isso acontece porque o lipedema é uma condição altamente sensível a alterações hormonais. Uma das causas do lipedema é genético, outra é inflamatório, mas o lipedema tem uma grande relação com alterações hormonais. E o uso de anticoncepcionais que contém estrógeno ou progesterona, ele pode contribuir para piorar esses sintomas do lipedema. Esses hormônios, eles podem aumentar a retenção de líquidos, estimular o acúmulo de gordura nas regiões afetadas, na coxa, nos quadris, e piorar o aspecto inflamatório, que já é uma característica bem típica do lipedema. Mas nem todos os anticoncepcionais são iguais. De uma forma geral, existem 4 tipos de anticoncepcional. O primeiro são as pílulas combinadas de estrogênio e progesterona. Elas são as que mais podem impactar negativamente no lipedema, especialmente aquelas com doses mais altas de estrogênio. O segundo são as mini pílulas, que têm somente progesterona. Elas têm menor impacto na retenção de líquidos e podem ser uma opção menos agressiva para quem tem lipedema, embora não exijam uma avaliação médica. A terceira possibilidade são os DIUs hormonais, que são os dispositivos intrauterinos, como Mirena, por exemplo. Por liberarem doses mais baixas de progesterona localmente no útero, podem ser uma alternativa muito mais segura para evitar efeitos sistêmicos graves e contribuir assim para a piora do lipedema. Por último, existem também os métodos não hormonais, como o DIU de cobre ou o diafragma, por exemplo. São excelentes opções, pois não interferem no equilíbrio hormonal do corpo. Então não vai ter nenhuma relação com o lipedema. Agora é importante lembrar que o impacto dos anticoncepcionais varia de pessoa para pessoa. Então um acompanhamento médico é indispensável. E agora eu quero saber, você já percebeu alguma mudança nos sintomas do lipedema ao usar o anticoncepcional? Me conta aqui nos comentários. Mas se você tem lipedema e precisa tomar anticoncepcional, o que você precisa fazer? Antes de mais nada, você precisa ter calma. Isso não significa que você precisa abandonar o anticoncepcional de vez. Claro que não, né? Mas se você tem lipedema ou suspeita dessa condição, é importante buscar a orientação de um ginecologista e de um médico vascular, que trabalhem juntos em harmonia para analisar o seu caso em específico. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. Primeiro, você avaliar a necessidade de realmente utilizar o anticoncepcional hormonal. Questione se ele realmente é essencial no seu caso ou se há métodos alternativos que podem atender às suas necessidades sem prejudicar e sem impactar o lipedema. Segunda dica, escolher métodos de menor impacto hormonal. Se um anticoncepcional hormonal for necessário, dê preferência a opções com menor dose de hormônios ou métodos que minimizem os efeitos do sistema vascular, que promovem, por exemplo, retenção de líquido, como os DIUs hormonais ou as mini pílulas. Terceira dica, considere métodos não hormonais. O DIU de cobre, por exemplo, é uma alternativa muito eficaz para evitar a gravidez sem interferir nos hormônios. Quarta dica, tratamento multidisciplinar do lipedema. É importante ajustar a alimentação para uma dieta anti-inflamatória, fazer drenagem linfática em alguns casos e, eventualmente, usar meia elástica de compressão podem minimizar os impactos relacionados aos hormônios no lipedema. Quinta dica, monitorar os efeitos. Mesmo com o anticoncepcional considerado mais seguro, é fundamental observar sinais de piora. Por exemplo, o aumento da dor, o aumento da sensibilidade, retenção de líquido, dificuldade de melhorar o inchaço. Mas lembre-se, cada caso é um caso. O segredo está em encontrar o equilíbrio entre o tratamento do lipedema e as suas necessidades contraceptivas. Se você está enfrentando esse dilema, me conta aqui nos comentários como tem sido a sua experiência. E a gente não pode esquecer que o tratamento do lipedema ele é multidisciplinar. Ele é realizado por diversos profissionais diferentes, cada um com
contribuindo de alguma forma. Isso inclui desde drenagem linfática até uma alimentação anti-inflamatória com nutricionista, por exemplo, e o uso de meia de compressão. E claro, buscar alternativas que melhorem a sua qualidade de vida sem agravar os sintomas. Bom, agora você já sabe como anticoncepcional pode impactar no lipedema. Mas lembre-se, cada organismo é único e o mais importante é ter o acompanhamento de um médico especializado. Se você se interessou por esse tema, tem outro vídeo aqui no canal onde eu explico os 10 alimentos que ajudam na circulação. Clica aqui para assistir e continuar aprendendo. Nos vemos lá. Um abraço.